o Senhor é que vai falar aos nossos corações através dele. Eu agradeço ao Senhor mais uma vez pela vida dele, pela dedicação que ele tem demonstrado ao Senhor. Agradeço ao Senhor porque tem se demonstrado um servo disposto a servir em todas as circunstâncias. Eu agradeço ao Senhor pela vida dele e peço ao Senhor mais uma vez por nós. No nome de Jesus. Amém. Oi, ei, agora sim, né? Oi, os irmãos que estão em casa estão ouvindo também? Oi, graça e paz. Oi. Só para deixar mais nervoso ainda. Oi, som. Enquanto o nosso irmão Candião vai ajeitando, gostaria de cumprimentar a igreja mais uma vez. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos. Como o Felipe falou, é uma alegria estarmos aqui, né, novamente reunidos, apesar de com a metade da igreja, mas é uma alegria muito grande poder estarmos aqui novamente para cultuarmos ao Senhor juntos, louvarmos ao Senhor juntos e aprendermos com a palavra do Senhor. E não sei se o som já está legal aí, já está bom? Bom, vamos lá então. Irmãos, é um misto de emoções que eu estou sentindo aqui agora. É uma alegria muito grande de poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor, de estar servindo aos meus irmãos e, ao mesmo tempo, um temor muito grande quanto à responsabilidade que isso exige. E o que me faz estar aqui com as pernas tremendo, né? A voz trêmula, suando frio. E, antes de mais nada, então, gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Então, peço que vocês abaixem suas cabeças. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus Pai amado, Senhor, te agradeço pela oportunidade e o privilégio de servir a Ti, Senhor. De ser um instrumento, ó Deus, em Tuas mãos, de poder servir aos meus irmãos com alegria no coração, de poder, ó Deus, de certa forma, levar a Deus essa palavra do Senhor, ser bênção na vida deles. E eu te peço, ó Deus, usa a minha vida, Pai. Tira, Deus, aqui o nervosismo, tira, Deus, toda a ansiedade, o medo. Ó Deus, mas mantenha o temor, Deus, porque estamos diante do Senhor, que é santo, diante da Tua palavra, que é santa e verdadeira. Ó Deus, guarda, Deus, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração em temor ao Senhor, focados em Ti. Que possamos, ó Deus, aqui nesta manhã, junto com os meus irmãos aqui presentes e com os meus irmãos que estão em casa, aprender com a Tua palavra e, ó Deus, não somente ouvi-la, mas praticá-la e sermos, ó Deus, cada vez mais confrontados por ela e sermos, ó Deus, diferentes. Saímos aqui, ó Deus, de maneira diferente da qual entramos, que possamos ser cada dia mais parecido com Cristo e aprender a confiar no Senhor, na soberania do Senhor. Essa é a minha oração, pedindo a Deus também pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nessa manhã nós vamos aprender aqui e estudar um pouco com a mensagem do livro do profeta Abacuque. Então eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque que está aí situado entre os profetas menores do Antigo Testamento. E é um livro pequeno, de apenas 3 capítulos, mas creio eu que com uma mensagem muito atual e relevante para os nossos dias de hoje. Então nós vamos aqui de uma maneira panorâmica olhar para essa mensagem, para o livro do profeta Abacuque e aprender com essa mensagem, com aquilo que Deus tem para nos mostrar com essa mensagem nos dias de hoje. Porém, irmão, antes de começarmos e entrarmos propriamente para a mensagem do livro, eu gostaria de situar aqui com os irmãos o contexto histórico do livro do profeta Abacuque, o pano de fundo no qual o livro do profeta está inserido. E como eu falei, irmãos, Abacuque, ele está inserido, né, no livro dos profetas menores. Porém, quando a gente fala assim, profetas menores,
isso está apenas relacionado à extensão da sua profecia, a quantidade de capítulos que tem ali no seu livro, e não está relacionado, por exemplo, à sua importância. Como nós vemos aqui no slide, tem a divisão entre... Põe o slide aí para a gente ver. Tem essa divisão entre profetas maiores e profetas menores. Abacuque, ele está ali, ele é o 8º profeta citado nessa lista de profetas menores. Como eu falei, nós, por exemplo, pegamos aqui os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, por exemplo, que estão nesse grupo dos profetas maiores. Nós vemos ali, por exemplo, o livro de Isaías, que tem 66 capítulos, o livro de Jeremias tem 52 capítulos, o livro de Ezequiel tem 48 capítulos, e o livro de Abacuque tem 3 capítulos. O livro de Obadias, por exemplo, tem apenas 1 capítulo. Então, como eu falei, não quer dizer que a mensagem desses profetas menores ela seja menos importante do que a mensagem dos profetas maiores. Essa divisão se fez apenas pela extensão da sua profecia, pelo número de capítulos que há ali nos seus livros. Ok? Então, vamos nos contextualizar aqui com o livro do profeta Abacuque. A começarmos pelo próprio profeta. Quem foi Abacuque? E aqui, irmão, nós encontramos uma dificuldade muito grande, porque a Bíblia, ela não nos relata quem foi Abacuque. Nós não encontramos nada na Bíblia, nenhuma referência a Abacuque. O que nós temos na Bíblia sobre Abacuque é apenas o livro que leva o seu nome. Então, se você está aí com a sua Bíblia aberta, vê o versículo 1. Fala assim, advertência revelada ao profeta Abacuque. E nós não encontramos mais nenhuma outra referência sobre a pessoa de Abacuque em nenhum outro livro, em nenhum outro profeta, em nenhum livro histórico, por exemplo, como o livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, ou os livros de Crônicas. A Bíblia não nos dá nenhuma informação referente à pessoa do profeta Abacuque. Quem foram seus pais, de qual cidade ele veio, qual era a sua tribo, quais foram as suas descendências. Nós não encontramos nenhuma referência a respeito dele. O que nós sabemos é que o nome Abacuque é um nome hebraico que significa abraçar ou segurar. E é muito comum nós percebermos que a maioria dos nomes que nós encontramos no Antigo Testamento está muito relacionado com a fé dos hebreus. Por exemplo, o nome Josué, ele significa Deus salva, ou Deus é a salvação. E isso, como eu falei, está diretamente ligado com a fé dos hebreus, com aquilo que eles criam. Deus é a salvação, Deus salva. Ou então, está relacionado, o nome que a pessoa recebia está relacionado com aquilo que o seu nome significa. Outro exemplo é o nome Malaquias. Malaquias significa enviado de Deus, ou mensageiro de Deus. Então, a pessoa recebia aquele nome na esperança, na expectativa de que ela se tornasse aquilo que o seu nome significa. Então, nós vemos aqui no caso de Malaquias, ele foi exatamente isso. Ele foi alguém que foi enviado por Deus. Ele foi um mensageiro de Deus. Então, nós entendemos que Abacuque, ele recebe esse nome com essa expectativa também, com a esperança de que ele se tornasse alguém no qual o seu nome significa. Ali na fé dos hebreus, alguém abraçado por Deus, ou alguém segurado por Deus. E apesar de não termos aqui muita referência a respeito da pessoa do profeta Abacuque, nós vemos que isso, de certa forma, funcionou. Abacuque foi, sim, alguém abraçado por Deus, alguém em que Deus escolheu para nos trazer essa profecia. E quanto ao período histórico do livro de Abacuque, nós também encontramos uma certa dificuldade, justamente pela essa falta de referência em relação à pessoa do profeta. Porém, muitos historiadores e teólogos, eles atribuem o período histórico do livro do profeta, o período histórico de Abacuque, como ele sendo contemporâneo de Jeremias. Isso se dá por diversas similaridades. A mensagem que eles trazem no seu livro, que nós vamos ver aqui mais para frente, a mensagem do livro de Abacuque, a mensagem que ambos trazem, tanto Jeremias quanto Abacuque, como que eles relatam ali o juízo que Deus trouxe sobre aquela nação, a forma gramatical com que o livro de ambos são estruturados,
e principalmente porque ambos, tanto Abacuque quanto Jeremias, eles descrevem a mesma situação pela qual a nação de Judá estava passando. Conforme nós vemos no quadro comparativo, nós encontramos Abacuque referindo-se à situação em que a nação de Judá estava passando. E ele diz assim: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? E aqui essa injustiça e a maldade que Abacuque está falando é em relação ao povo de Judá, ao seu próprio povo. E nós vamos lá para o livro de Jeremias e encontramos o profeta falando a mesma coisa. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas de seus corações e nas pontas dos seus altares. E também, o próximo passo, nós vemos como Deus trouxe o juízo, como o relato do juízo de Deus em ambos os livros. Em Abacuque, Deus fala: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Em Jeremias, Deus fala: agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a forma como ambos reagem a esse juízo de Deus também é muito similar. Nós encontramos então Abacuque dizendo, a queixa do profeta. E Abacuque diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? E já Jeremias, no seu livro de lamentação, as lamentações de Jeremias, ele descreve: tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esqueceria de nós? Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Então, irmãos, devido a toda essa similaridade que há entre ambos, muitos historiadores e teólogos atribuem que Abacuque e Jeremias eles foram contemporâneos. Porém, quanto à data exata, é um pouco difícil a gente afirmar, porque eu li vários pesquisadores, vários historiadores, e é muito difícil você conseguir conciliar a data um com o outro. Nenhum deles vai concordar 100% com a data. Vai sempre haver uma diferença pequena de anos entre eles. Então, uma data considerável aqui que a gente pode aceitar é que Abacuque, ele profetizou sobre a nação de Judá. A profecia de Abacuque, ela foi mais ou menos entre os anos de 610 e 605 antes de Cristo. E com isso, então, a gente pode afirmar que Abacuque, ele foi a profecia de Abacuque, ela foi pré-exílio. Abacuque foi um profeta que profetizou sobre a nação de Judá pré-exílio babilônico. Uma vez que os babilônios invadiram Jerusalém e levaram o povo cativo a partir de volta dos anos 600 antes de Cristo. Então, irmãos, a gente precisa aqui entender o que se estava passando ali naquela época, por volta desse ano de 610 antes de Cristo, nesse período de Abacuque. Então, havia mais ou menos 300 anos que Salomão, que foi o último rei que reinou em Israel com justiça, que fez o que era bom aos olhos do Senhor, havia mais ou menos 300 anos que Salomão havia morrido. E depois que Salomão morreu, a nação de Israel ela foi dividida em duas, ficando conhecida então como o Reino do Norte e o Reino do Sul. Nós vemos aqui no mapa essa divisão. O reino do Norte, conhecido como Reino de Israel, ficou com a maioria das tribos, com a sua capital em Samaria. E o Reino do Sul, conhecido aí como o Reino de Judá, foi aquela nação que seguiu a linhagem do rei Davi, que seguiu a linhagem do rei Salomão, que ficou ali entre as tribos de Judá e Benjamim, com a sua sede em Jerusalém. E a Bíblia relata, irmãos, que no Reino do Norte, por volta desses 300 anos, não houve nenhum rei sequer que reinasse com justiça. Não houve nenhum rei sequer que reinasse sobre aquela nação, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Todos eles, durante todo esse tempo, se desviaram da palavra de Deus. Todos eles se tornaram idólatras, começaram a cultuar
ídolos pagãos, eles literalmente esqueceram a palavra de Deus, a ponto deles perderem os pergaminhos, né, os rolos da palavra de Deus. Então o Senhor, como uma forma de punição, como uma forma de trazer juízo sobre eles, ele levanta um povo, os assírios, para poder sobrepujar e levar aquela nação cativa. E no Reino do Sul, apesar de haverem sim alguns reis que tentaram reinar com justiça, que tentaram fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor, agora a nação de Judá, ela estava seguindo os mesmos caminhos da nação do sul, do norte, da nação de Israel. Então Deus agora ele chega para Abacuque e fala para Abacuque, olha, vocês estão cometendo os mesmos erros. O seu povo está começando, os seus reis começaram agora também a atribuir culto a outros deuses. Vocês viraram idólatras, vocês esqueceram a palavra do Senhor. Então Deus chega para Abacuque e fala, eu trarei sobre vocês juízo. Eu farei com vocês o mesmo que eu fiz na nação do norte. Então isso faz com que Abacuque fique meio transtornado, meio sem saber entender como viria esse juízo de Deus. Então Deus ainda continua falando para Abacuque, trarei sobre vocês os babilônios. E isso então faz com que Abacuque entre em uma crise moral e teológica muito grande. Abacuque entra em crise, ele fica meio doido, a sua cabeça pira. E ele começa a novamente a questionar o Senhor. E ele começa a dizer, Senhor, o Senhor é tão santo, os teus olhos são tão puros que não pode contemplar a maldade. Por que então, Senhor, toleras os perversos? Por que então, Senhor, toleras o mal? E esse, irmãos, é o grande tema do livro do profeta Abacuque. Essa é a grande mensagem do que está no decorrer de toda a narrativa do livro de Abacuque. O porquê do mal. O porquê que nós sofremos. O porquê que existe o sofrimento no mundo. E Abacuque entra nesse tema, que é um tema que perdura até os dias de hoje, né? O porquê do mal. Porque como entender, irmãos, um Deus que é bom, um Deus que é santo e poderoso, como entender isso com a existência do mal? Como entender que o justo sofra as consequências junto com os perversos? E pior, como entender que esse Deus, que é puro, santo, poderoso, ele próprio usa o mal para cumprir os seus propósitos. Ele usa os perversos para cumprir os seus desígnios. Então, irmãos, isso é o que faz Abacuque entrar nessa crise. E como eu falei, isso é um questionamento usado até nos dias de hoje, porém isso vai muito além, até mesmo dos dias de Abacuque. Existe um pensamento dentro da filosofia grega clássica, de um filósofo chamado Epicuro, que ele diz assim, eu vou ler para vocês aqui essa frase dele. Se Deus pode acabar com o mal, mas não quer, é monstruoso. Se quer, mas não pode, é incapaz. Se não pode nem quer, é impotente e cruel. Se pode e quer, por que não faz? Então, em outras palavras, irmãos, vou explicar aqui com minhas palavras para vocês. É como se fosse assim, se existe um Deus que é bom e todo-poderoso, e existe o mal, então a gente chega em duas conclusões. Ou Deus, ele permite o mal, ele tolera o mal, e assim ele já não é bom, porque como pode um Deus bom permitir tolerar o mal? Ou então, Deus ele é incapaz, ele é impotente para combater a questão do mal, e assim ele já não é todo-poderoso. Então, a existência de um Deus bom e poderoso com a existência do mal, ela não se encaixa, é incompatível. Porque ou Deus ele vai permitir o mal e ele já não é bom, ou Deus ele não é capaz de combater o mal e assim ele já não é todo poderoso. Então, esse é o pensamento que gira em torno da filosofia. É o pensamento que gira em torno dos homens daquela época e até mesmo, como eu falei, nos dias de hoje. É o que hoje muitos ateus usam para poder defender e argumentar essa questão de que ou Deus ele não existe, ou Deus ele não é bom, ou Deus ele não é todo poderoso. E isso, irmãos, dentro da teologia,
é chamado de teodiceia, que é justamente essa questão do estudo da justiça de Deus. Como entender um Deus que é justo no mundo que não é justo. E essa, então, como eu falei, é a mensagem, é o questionamento maior aqui do livro de Abacuque. Porém, irmãos, esse não é um questionamento exclusivo de Abacuque. Como eu mostrei para vocês, Jeremias também traz muito desse questionamento. Nós encontramos isso também em muitos salmos, o salmista questionando o porquê de tudo isso. E um grande livro que traz essa questão dessa teodiceia, de como entender essa questão da justiça de Deus e a questão do mal, é o livro de Jó. Nós conhecemos muito bem a história de Jó. Jó foi um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, que dava esmolas, ajudava os pobres, que dava os dízimos, e, porém, do nada, sobreveio a Jó uma desgraça tamanha, que Jó, ele perdeu os seus bens, perdeu a sua família e perdeu a sua saúde. Então, irmãos, como entender isso humanamente falando? Jó não merecia isso. Um homem temente a Deus, um homem íntegro, reto, e do nada sobreveio a ele essa desgraça tamanha. E então, a narrativa do livro de Jó, nós conhecemos ali, os 3 amigos de Jó chegam então e começam a questionar a Jó. Jó, pensa com carinho, será que não tem aí um pecado? Será que você não está em desagrado à palavra de Deus? Será que você não cometeu algo que desagradasse a Deus, Jó? Porque não é possível, Jó. Tem que haver algum pecado. Tem que haver algo para que justifique toda essa desgraça que veio sobre você. E Jó, por outro lado, ele já começa a se justificar. Não, eu não pequei, eu não fiz nada de errado que justificasse tudo isso que está acontecendo. Deus quis assim, Ele que tem que me explicar o porquê. Então, como eu falei, durante todo o livro de Jó, a narrativa de Jó, vai ser esses amigos questionando a Jó, confrontando a Jó, querendo achar em Jó algum pecado que justificasse tudo isso, e, por outro lado, Jó se defendendo, Jó se justificando. E então, entra Deus na história. E não simplesmente para trazer uma solução à questão do mal, isso é de propósito. Então, Deus chega para os amigos de Jó e condena os amigos de Jó, porque eles estavam com uma teologia errada, eles estavam com um pensamento errado, eles estavam pensando que, como se Deus fosse obrigado a retribuir aquilo que nós fazemos de bem, a retribuir a nossa bondade, aquilo que nós fazemos, né, conforme Jó ali era um homem íntegro, era um homem reto, então Deus era meio que obrigado a retribuir a nossa bondade. E, por outro lado, Deus é obrigado a punir o pecador. Então, se hoje você está passando por alguma dificuldade, por alguma doença, por alguma aflição, é porque tem algum pecado. É porque tem algo que tenha que justificar isso. Então, Deus ele vai repreender esse pensamento dos amigos de Jó, ele vai falar que eles estavam errados. E, por outro lado, ele vira para Jó e fala, Jó, quem é você, Jó? Porque Jó ele já estava quase tentando alcançar uma justiça própria. Porque ele falava, eu não pequei, Deus que tem que me dar uma satisfação por tudo isso que aconteceu, eu não fiz nada de errado. Então, Deus vira para Jó e fala, Jó, quem é você? Quem é você, Jó, para que eu tenha que lhe dar alguma satisfação? Quem é você que pensa que sabe todas as coisas? Onde estava você, Jó, quando eu criei os céus e a terra? Onde estava você, Jó, quando eu formei o mundo? Onde estava você, Jó, quando eu firmei as estrelas no céu? Então, diante dessa resposta, Jó ele fala para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Agora eu posso contemplar essa beleza de Deus, eu posso entender que Deus ele é soberano e está no controle de todas as coisas. E assim, irmãos, é a mesma coisa que acontece aqui no livro de Abacuque. Abacuque ele passa os 2 primeiros capítulos questionando a Deus, querendo entender essa teodiceia, querendo entender essa justiça de Deus junto com a existência do mal. E no capítulo 3, então, Abacuque ele chega à conclusão de que Deus ele é soberano, de que Deus ele está no controle de todas as coisas e ele reina com justiça. E ele termina o seu livro com um grande hino
de louvor e adoração a Deus. Ele termina com uma canção de agradecimento a Deus pela sua grande misericórdia. E uma particularidade aqui do livro de Abacuque, assim também como o livro de Jonas, eles são diferentes dos demais profetas, porque os profetas, eles chegam diante do povo e diz: assim diz o Senhor, né? Ou esta é a mensagem do Senhor. E Abacuque, ele não tem uma mensagem direta para o povo, ele faz o caminho contrário. Ele vai até Deus, levando a situação do povo. Então, ele vai até Deus questionando ao povo. Então, é um caminho contrário que Abacuque faz. E essa estrutura do livro de Abacuque, ela é muito mais parecida com um salmo. Porque nós vemos aqui um diálogo entre Deus e Abacuque. Abacuque levando até Deus as suas queixas, as suas aflições, e Deus respondendo. Como muitas vezes nós vemos o salmista fazendo. Porém, em muitos salmos, nós vemos ali, né, como eu falei, o salmista levando as suas queixas, as suas aflições até Deus, mas nós não vemos o relato da resposta do Senhor nos salmos. E aqui no livro de Abacuque nós vemos o diálogo entre eles. Abacuque levando a Deus as suas aflições, as suas queixas, e Deus o respondendo. E o capítulo 3 do livro de Abacuque, muitos teólogos falam que ele é literalmente um salmo fora dos salmos. E a gente consegue perceber claramente essa similaridade entre isso. Vá comigo aí para o capítulo 3 do livro de Abacuque. E nós conseguimos perceber essa similaridade com os salmos. Nós vemos aí um grupo de versículos e embaixo escrito pausa. Mais um grupo de versículo e embaixo escrito pausa. E não é assim que muitos salmos são estruturados? Não é dessa mesma forma? E o último versículo do livro de Abacuque, o versículo 19, a parte B, fala assim: para o mestre de música, para os instrumentos de corda. E não é assim também que muitos salmos iniciam? Para o mestre de música, para os instrumentos de corda. O que Abacuque fez aqui foi colocar no final. Porque esse capítulo, ele é literalmente um salmo. E o que eram salmos? Eram orações feitas ali através de uma poesia que era para ser cantada. E esse capítulo 3 do livro de Abacuque, ele é uma poesia, é uma oração feita a Deus que era para ser literalmente cantada, entoada ao Senhor. Então, irmãos, agora feita toda essa introdução a respeito do livro de Abacuque, conhecendo aqui o contexto histórico, né, o pano de fundo no qual o livro está inserido, porque eu acho que é importante nós entendermos isso para poder assimilarmos melhor a mensagem do livro, para poder entendermos o que se estava passando ali naquela época. Então, feito tudo isso, agora nós vamos olhar aqui para o livro de Abacuque e vamos aqui aprender como então Abacuque ele sai lá do capítulo 1, de um capítulo, né, de questionamento, de queixas, de lamentação, e passa lá para o capítulo 3, para um hino de louvor, de agradecimento, de glorificação ao Senhor. Então vamos agora para a palavra de Deus, vamos ler aqui Abacuque 1, dos versos 1 ao 4. Diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflitos por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então aqui nós encontramos a primeira queixa de Abacuque. Abacuque, ele vai até Deus se queixando pela situação em que a nação de Judá, o seu próprio povo, estava passando. E ele demonstra um certo espanto a essa aparente inatividade de Deus. Ele fala aí, né, no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando, Senhor,
eu terei que ver a maldade no meio do povo? Até quando eu terei que ver a impunidade no meio do povo? Até quando o Senhor não vai fazer nada, Deus? Então Abacuque, ele leva essa queixa, fazendo essa oração de lamentação a Deus pela situação na qual Judá, né, se encontrava. E a resposta de Deus vem logo em seguida, no versículo 5. Vamos ler junto aí. A resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Então aqui, irmãos, eu fico imaginando Abacuque recebendo essa resposta do Senhor. Ele chega até Deus, leva as suas queixas, as suas aflições, e Deus fala para ele assim: olha, Abacuque, fique atento, fique ligado, porque no dia de vocês, no meio de vocês, eu farei algo que mesmo que se lhe contasse, você não acreditaria. Então eu fico pensando aqui, o que será que Abacuque imaginou? Será que vai vir um avivamento? Será que Deus vai trazer um avivamento no meio do povo? Será que Deus vai trazer uma reforma que vai levar o povo de volta à palavra do Senhor? Porém, a resposta do Senhor continua. Versículo 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então aqui Abacuque fala assim: não, Deus, não é isso. Porque com certeza, irmãos, não foi essa a resposta que Abacuque esperava. Porque, olha só, preste atenção. Abacuque chega diante de Deus e coloca as suas queixas, fala: Deus, resolve o problema da impunidade no meio do povo. Resolve o pecado, o problema do pecado no meio do povo, Senhor. E Deus fala então para Abacuque: sim, Abacuque, eu vou resolver. E eu vou trazer os babilônios. Eu vou trazer uma nação impetuosa, uma nação cruel, que vai dominar vocês. Então, esse é o grande conflito de Abacuque. Porque ele entra nessa questão dessa teodiceia, como entender isso? E ele então começa a questionar novamente ao Senhor. E ele faz então a sua segunda queixa ao Senhor, que vai aí dos versículos 12 ao versículo 17. Acompanhe comigo a leitura. Segunda queixa de Abacuque. Versículo 12, ele vai dizer: Senhor, Tu és santo, Tu que és de eternidade a eternidade. Versículo 13 diz assim: Teus olhos são tão puros que não podem suportar ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Então aqui, irmãos, está essa questão dessa teodiceia que Abacuque não entende. Como Deus, que é santo, que é poderoso, Ele mesmo usa um povo que o próprio Deus tinha descrevido aqui, um povo cruel, um povo que é mais cruel, mais pecador do que aquele próprio povo no qual Ele estaria trazendo juízo. Então, como entender isso? Esse é o grande questionamento de Abacuque. Olha que Deus, como Deus descreve a nação dos babilônios no versículo 7. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Então Abacuque não consegue entender como que Deus estaria usando esse povo no qual ele mesmo descreveu que um povo cruel, que cria a sua própria justiça, para trazer justiça ao povo de Deus. Então Abacuque passa aí do versículo 12 ao versículo 17, questionando a Deus sobre essa questão de querendo entender essa justiça do Senhor. E no capítulo 2, no versículo 1, então, ele começa dizendo assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então aqui Abacuque literalmente fala: olha, eu vou esperar para ver o que o Senhor vai fazer. Como que ele vai resolver esse problema. E aí no decorrer de todo o capítulo 2, Deus vai dar essa resposta para Abacuque. E no versículo 2, então, começa essa resposta do Senhor. Capítulo 2, versículo 2, diz assim: a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado,
e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E aqui, irmãos, está aquela particularidade que eu falei com vocês a respeito do livro do profeta Abacuque. Quando diz aqui, né, o versículo 2, escreva claramente a visão. A visão aqui é literalmente a profecia. Deus está falando para Abacuque assim, escreva, Abacuque, aquilo que eu vou te falar. Então, essa é a particularidade que o difere dos outros profetas, porque não era para ser anunciada, não era para ser falada, como os outros profetas falam, né? Assim diz o Senhor, e traz aquela mensagem de Deus. A profecia de Abacuque, ela era para ser escrita, para que todos que passassem por aquele lugar pudessem ver e pudessem ler. É como se Deus estivesse falando com Abacuque assim, olha, Abacuque, veja o que eu vou te falar, escreva essa visão numa placa, num outdoor, e coloque bem alto, para que todos que passarem por ali possam ler essa mensagem. E no versículo 3, então, continua dizendo, pois a visão, né, pois a profecia, aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O versículo 4 diz, Deus fala assim, escreva. Então agora Deus vai falar a Abacuque, a profecia. Deus vai mostrar aquilo que ele devia escrever. Então ele fala, escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras traduções diz, o justo viverá pela fé. E eu creio, irmãos, que esse é o versículo mais importante do livro de Abacuque, porque ele traz uma mensagem que permeia por toda a Bíblia. Ele traz aqui uma mensagem que é o resumo do Evangelho. O justo viverá pela fé. E esse versículo, ele é citado algumas vezes no Novo Testamento, como, por exemplo, lá em Romanos 1,17, que foi o texto, né, que deu aquele start para a Reforma Protestante, enquanto ali Martinho Lutero estava estudando a carta aos Romanos, e ele se depara com essa verdade, né, conforme está escrito lá em Romanos 1,17, né, que no Evangelho está revelada a justiça de Deus. Justiça que do início ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ali Paulo, ele estava citando aqui Abacuque. Ele estava citando essa profecia, essa visão que Deus deu a Abacuque. O justo viverá pela fé. E como eu falei, essa é a mensagem que permeia por toda a Bíblia. Esse é o resumo do Evangelho. O justo viverá pela fé. E no decorrer, então, irmãos, de todo esse capítulo 2, Deus agora vai começar a desnudar, ele vai começar a desnudar mesmo a mente, o coração e o pensamento do ser humano. Ele vai falar para Abacuque assim, olha, Abacuque, eu vou combater o mal, eu vou combater a questão da impunidade e do pecado no meio do povo, mas o que você tem que fazer, Abacuque, é esperar, é aguardar, é crer e confiar em mim. Não é isso que ele diz aqui? Olha o versículo 3, a parte B do versículo. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então Deus está dizendo para Abacuque, é no meu tempo, Abacuque, é da minha forma, e não da forma como você quer. Então o que você tem que fazer é esperar. E agora Deus ele começa então a desconstruir esse pensamento, essa teodiceia errada que havia no pensamento dele e de todos daquela época. E ele começa a mostrar a maldade do coração do homem. Ele começa a mostrar o quão nós somos pecadores. E ele começa a falar agora uma série de ais, mostrando que, apesar dele mesmo estar no controle e decretando todas essas coisas, ele começa a falar, ai daqueles por quem vier essas coisas. Ai daquele que comete a maldade, ai daquele que pratica a injustiça. Então Deus vai falar a Abacuque, ai daqueles que buscam obter ganhos desonestos. Ai daqueles que cometem violência e derramam sangue. Ai daqueles que tramam a ruína do próximo. Ai daqueles que praticam a imoralidade sexual. Ai daqueles que confiam
que não confiam no Senhor, que não confiam na sua soberania. E os versículos 18 e 20, irmãos, 18 a 20, vamos ler junto aqui, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18 ao 20, diz assim: De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. E aqui, Deus está dizendo para Abacuque assim: ai daqueles que confiam nas coisas criadas, que confiam na criação e não no Criador. E porque muitas vezes, irmãos, nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança nas coisas criadas e não no Criador. Nós colocamos a nossa confiança no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa família, na nossa liberdade, enfim. Nós confiamos em nós mesmos, na força do nosso braço, confiamos nas coisas criadas e deixamos de confiar no Criador. E o perigo de quando isso acontece, irmãos, é que nós passamos a achar e acreditar que nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso. Nós passamos a acreditar que depende da força do nosso braço, que depende do nosso esforço para que tudo aconteça conforme a gente quer. Nós passamos a acreditar que depende do nosso esforço para o sucesso daquele projeto. Nós passamos a acreditar que depende do nosso esforço para que eu consiga comprar aquele carro, comprar aquela casa, sustentar a minha família. E com isso, irmão, nós nos tornamos idólatras. Porque nós deixamos de confiar no Senhor, passamos a confiar em nós mesmos. Então, vem Deus e nos passa uma rasteira. Vem Deus e faz com que todo esse castelinho de areia que estávamos construindo se desmorone. Vem Deus e traz os babilônios. Vem Deus e traz uma pandemia que assola todo mundo, para dizer que tudo isso foge do nosso controle. Não é na nossa força, mas sim na confiança e na dependência do Senhor, conforme está aí o versículo 4. O justo viverá pela fé. E Abacuque, então, depois de toda essa resposta do Senhor, ele chega à mesma conclusão que Jó. Ele agora passa a entender que o Senhor é soberano sobre todas essas coisas. E no capítulo 3, então, no versículo 2, ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então percebam, irmãos, como que o tom agora aqui já é outro. Percebam como Abacuque já chega diante de Deus agora, não mais questionando, não mais querendo entender essa questão do bem e do mal, da justiça de Deus, mas agora ele chega diante de Deus tendo essa ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele já chega agora fazendo uma oração de súplica ao Senhor, quando ele diz aí, né, Senhor, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque aqui está dizendo assim, Senhor, lembra-te da tua fidelidade, lembra-te da aliança que o Senhor fez com o teu povo. Então Abacuque, ele clama ao Senhor, tem misericórdia, porque ele entende que é o próprio Deus, o Deus soberano, que enviou sobre eles todo aquele mal. E hoje em dia, irmãos, infelizmente, nós ouvimos por aí muitos pastores ou pseudos pastores que diz que Deus não está no controle de todas as coisas, que na tentativa de livrar Deus da culpa, eles falam que Deus não é soberano, que não está no controle, que Deus não se envolve, ele não se envolve na história. E com isso, irmãos, eles dizem que Deus, por exemplo, não está aí no controle dessa pandemia. E com isso eles acabam caindo no erro do teísmo aberto, ou da teologia relacional, que, resumidamente, é uma heresia
que diz que Deus abriu mão de conhecer o futuro. Que Deus, com isso, ele não é onisciente. Que o futuro, ele está em aberto e ele vai se construindo à medida, né, das consequências da livre escolha ou da má escolha do ser humano. Então, Deus, assim, ele não pode impedir e nem intervir sobre essas ações, sobre o que vai acontecer, porque tudo está relacionado à escolha do ser humano, e até mesmo em relação às coisas naturais. Então, hoje, se acontece alguma tragédia, algum desastre, como, por exemplo, aconteceu aquele tsunami lá na Indonésia em 2004, ou o tsunami que teve aqui no Japão em 2011, Deus, ele simplesmente nada tem a ver com isso, porque, afinal, ele nem conhecia, ele nem sabia que iria acontecer. Então, se hoje vem uma pandemia que assola todo mundo, Deus, ele simplesmente foi pego de surpresa, porque ele simplesmente não sabia que iria acontecer. E, infelizmente, irmãos, muitos são influenciados por esse tipo de pensamento. Muitos são levados a pensar dessa forma, porque o que eles falam é que o maior atributo de Deus é que Deus é amor, que Deus é santo, e Deus não se envolve com isso. Porém, irmãos, quando nós vamos aqui para a palavra do Senhor, nós vemos claramente Deus dizendo: eu trarei o mal, eu trarei os babilônios. Quem, irmãos? Quem enviou o dilúvio sobre a terra? Quem enviou as pragas ao Egito? Quem, irmãos, se não Deus, é quem tem o poder e o domínio sobre todas essas coisas? É conforme nós cantamos aqui. Quem formou as ondas ao falar? Quem contou as areias do mar? E a outra canção diz, né? Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus, tu és absoluto. Porque se não fosse assim, irmãos, as nossas orações seriam em vão. Nós estaríamos orando a um Deus que não pode resolver o problema. Nós estaríamos orando a um Deus que não se envolve, que não tem poder para resolver toda essa questão. Por isso, irmãos, fujam desse tipo de mensagem. Fujam desse liberalismo teológico que limita Deus e o coloca dentro de uma caixinha. O que nós temos que fazer, irmãos, é reconhecer, assim como Abacuque, que Deus, ele está no controle de todas as coisas, que Deus, ele é soberano, e clamarmos assim como Abacuque fez: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E Abacuque termina, irmãos, o seu livro, nos versículos 17 a 19, que eu creio que sejam os versículos mais conhecidos do livro de Abacuque, né, os mais famosos. Vamos ler junto aqui, versículos 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo trabalhando a safra de azeitonas, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós entendermos essa soberania de Deus. E o que nós podemos aqui, então, aplicar para a gente é trocar esses e se's que a vida nos impõe. E se eu perder o meu emprego? E se a pandemia chegar à minha casa? E se a crise vier sobre essa nação? Trocarmos esses e se's pelo mesmo se. Mesmo se eu perder o meu emprego, mesmo se eu não conseguir sustentar a minha família, mesmo se tudo ao meu redor não vá como eu espero que seja, mesmo assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda assim eu me alegrarei no meu Deus, porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus presente. Ele é o Deus da minha salvação. E para concluirmos, irmãos, que nós possamos aprender, assim como Abacuque, a lamentarmos pela situação em que estamos vivendo.
E eu já falei isso aqui uma vez e gostaria de reforçar a importância disso. Lamentar é totalmente diferente de murmurar. E sobre isso eu gostaria de trazer aqui novamente a frase do pastor Jonas Madureira, que diz assim: em relação à questão emocional do mal, precisamos restaurar a lamentação, orações sujas, pesadas, sofridas. Não confundamos com as murmurações, que são orações daqueles que perderam a fé. Lamentação é a oração de alguém que não perdeu sua fé em Deus, mas não esconde a dor que está em seu coração. Em outras palavras, irmãos, é como se dissesse assim: nós muitas vezes chegamos diante de Deus com as nossas orações, com aquelas orações, com aquelas palavras limpinhas, com aquelas já frases feitas, orações bonitinhas, e Deus que conhece o nosso coração sabe que lá no fundo nós estamos tristes, nós estamos aflitos, nós estamos passando por uma dificuldade. Então que nós possamos lamentar essa situação. E como ele diz aqui, a lamentação é totalmente diferente da murmuração, porque nós lamentamos e oramos ao Senhor porque nós sabemos que Ele é o Deus que pode mudar a situação. E não estamos simplesmente murmurando, perdendo a nossa fé. Nós estamos levando diante de Deus a nossa oração em uma forma de lamento, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Assim como Abacuque fez aqui. Ele declarando, por mais que nós não entendamos o porquê do mal, por mais que nós não entendamos o porquê nós sofremos, o porquê nós estamos passando por aquele sofrimento, por mais que nós não entendemos porquê sobreveio sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa nação, todo o mal, mas que nós continuamos crendo que Deus é o Deus soberano e que nada, absolutamente nada, passa despercebido aos olhos dele. Que possamos crer, irmãos, e continuar crendo que Deus ele é soberano e que cuida dos seus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, e que tem nos ensinado muito. Mesmo, ó Deus, durante todo esse tempo, ó Deus, todos esses anos se passados, daqui desde o profeta Abacuque, nós vemos o quão atual é a Tua palavra para nós, Pai. Nós possamos aqui, ó Deus, aprender com isso e confiarmos no Senhor, a confiarmos, ó Deus, em Ti, a dependermos somente do Senhor e não a dependermos de nós mesmos, porque nós somos falhos, pecadores e nada, Deus, foge ao Teu controle e nada está no nosso controle. Ó Deus, então nos ensina, Deus, a trocarmos esses "sis" pelo mesmo "que". Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti e saber que o Senhor é o Deus soberano, que cuida dos seus. Nos ajude, ó Deus, a vivermos pela fé, conforme nós vemos aqui nessa mensagem do profeta Abacuque. O justo viverá pela fé. Que possamos confiar nisso, ó Deus. Nos ajude, Senhor, porque somos falhos nisso. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a compreendermos a soberania do Senhor, mesmo enquanto estivermos passando por dificuldade, mesmo enquanto passamos por tribulação. Nos ajude, ó Deus, a dependermos do Senhor, a confiarmos em Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor já nos livrou do pecado, o Senhor já nos livrou do eterno juízo, da condenação. E muito obrigado por isso, ó Pai. Muito obrigado. Nós Te damos graça. Te louvo, Deus, pela Tua palavra. Te louvo, Deus, por essa mensagem, que possamos, ó Deus, sairmos aqui realmente confiando que mesmo as coisas não estando da forma como queríamos que estivesse, entender que o Senhor é soberano sobre isso e nos ajude, ó Deus, a contemplar a Tua graça e o Teu amor. E clamamos, Deus, na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.